Segunda-feira, 19 de janeiro, e você confere no seu Jornal da Rede. Um grave acidente ferroviário na Espanha deixou 39 mortos e mais de 100 feridos nesse domingo. Presidente Lula vai analisar os objetivos e os custos antes de decidir se o Brasil entra no Conselho de Paz de Gaza. Tribunal Regional Federal da Terceira Região autorizou hoje a aplicação de multas para quem não pagar o pedágio Free Flow na Via Dutra. O Mercado Municipal de Suzano celebrou ontem seu primeiro ano de atividade e tem seu Resenha na Rede com atualizações do mundo do esporte. Está no ar o seu Jornal da Rede. Um grave acidente ferroviário na Espanha deixou 39 mortos e mais de 100 feridos nesse domingo. 2 trens de alta velocidade colidiram e descarrilaram perto da cidade de Córdoba, no sul do país. A tragédia aconteceu quando um trem da operadora privada invadiu a via oposta e atingiu um comboio da estatal Renfe. O impacto foi tão forte que vagões foram lançados para fora dos trilhos. Sobreviventes relataram momentos de pânico e compararam a batida a um terremoto. O caso ganhou contornos de polêmica após a revelação de que o Sindicato dos Maquinistas já havia alertado sobre o desgaste dos trilhos. Olha só, hein, gente? Segundo o grupo, a operadora ADIF foi notificada diariamente sobre buracos e falhas na fiação aérea no trecho do acidente. O governo espanhol classificou a colisão como extremamente estranha, já que o trecho havia passado por uma reforma recente. Todos os serviços de alta velocidade entre Madrid e a região de Andaluzia seguem suspensos nessa segunda. Agora vamos voltar o olhar para o nosso país. Olha, o presidente Lula vai analisar os objetivos e os custos antes de decidir se o Brasil entra no Conselho de Paz para Gaza. O convite foi feito pelo presidente americano Donald Trump, mas o Itamaraty afirma que ainda há muitas dúvidas sem respostas. O governo brasileiro quer saber quais outros países vão participar e qual será o papel real do grupo na reconstrução do território palestino. Lula tem sido um crítico ferrenho das ações de Israel em Gaza, que ele classificou como genocídio. A diplomacia brasileira deve consultar nações relevantes no tema para construir uma posição conjunta. Enquanto os Estados Unidos falam em mobilização de capital e investimentos, o Brasil reforça a necessidade de um cessar-fogo imediato e o reconhecimento do Estado da Palestina. Essa é a segunda fase do plano de Trump para encerrar a guerra. O Brasil, que teve uma resolução de paz vetada pelos Estados Unidos na ONU em 2023, agora avalia se essa nova iniciativa pode realmente garantir a segurança na região. Agora vamos vir aqui para a região de São Paulo. Olha, começou hoje o processo de atribuição de classes e aulas para os professores da rede estadual, que é uma grande parte aí da população, né, que vai atrás dessa atribuição. O procedimento é totalmente virtual, vem mudando ao longo dos anos. Ele deve ser realizado através da plataforma Secretaria Escolar Digital, a SED, até o dia 30 de janeiro. Medida vale para os docentes efetivos, não efetivos e contratados. Segundo a resolução da Secretaria da Educação, a prioridade é garantir o interesse pedagógico das 5.000 escolas do Estado e a permanência do professor em uma de cada unidade ali. Nesse ano, os resultados da avaliação de desempenho de 2025 também serão considerados na pontuação. Na educação especial, o processo segue o mesmo prazo. A novidade é o reforço do ensino colaborativo, onde professores especializados vão atuar dentro das salas regulares junto aos regentes. Muito legal, viu? O objetivo é ampliar o atendimento nas salas de recurso e melhorar o desenvolvimento dos alunos com deficiência ou altas habilidades. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região autorizou hoje a aplicação de multas para quem não pagar o pedágio Free Flow na Via Dutra. A gente vem falando aí nos jornais, você vê nas plataformas explicando do prazo de pagamento, tinha sido estendido, enfim, agora vai ser aplicadas as multas. A decisão reverte uma liminar de outubro de 2025 que impedia a punitividade aos motoristas.
O sistema funciona sem cancelas e registra as placas automaticamente por pórticos eletrônicos. O motorista que não possui tag deve realizar o pagamento em até 30 dias pelo site ou aplicativo da concessionária. Caso o prazo seja perdido, a infração é considerada grave, com multa de R$ 195,23, além, dos 5 pontinhos da CNH. A Advocacia Geral da União defende que a multa é essencial para a sustentabilidade do modelo, que visa dar mais fluidez ao tráfego. O Ministério Público Federal, por outro lado, argumentava que a falta de pagamento posterior não deveria ser equiparada à evasão de pedágio. Com a nova decisão, a fiscalização volta a valer integralmente no trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro. Ainda pela região paulistana, os bombeiros retomaram hoje as buscas por uma mulher de 67 anos que foi levada por uma enxurrada na zona sul de São Paulo. O corpo do marido dela, de 68 anos, foi encontrado no último sábado no Rio Pinheiros. O casal estava em um carro na Avenida Carlos Caldeira Filho durante a forte chuva de sexta. Vídeos de testemunhas mostraram o momento em que o veículo foi engolido pela água. Após a tragédia, a prefeitura colocou blocos de concreto e um novo guarda-corpo no trecho entre a avenida e o córrego. Moradores reclamam que a medida foi feita às pressas e que a falta de sinalização impede motoristas de verem o limite da pista durante alagamentos. A subprefeitura do Campo Limpo afirmou que a estrutura anterior havia sido vandalizada e furtada. A gestão municipal declarou que está investindo mais de R$ 260 milhões em obras de contenção de cheias na região do Capão Redondo. A previsão é que as intervenções no córrego Morro do S sejam concluídas até junho desse ano. Importante, começou a chover, gente. Se não tiver lugar, deixa o carro ali, estaciona, deixa onde tiver. O pessoal às vezes acaba ficando dentro do carro ou invadindo ali, tentando ir, acha que conhece as ruas, mas não é assim, a enxurrada vem com tudo. Vamos vir para o Alto Tietê? A Estrada dos Fernandes em Suzano operou no sistema Pare e Siga hoje. O trânsito estava sendo controlado no trecho sentido Ribeirão Pires devido a uma interdição parcial na via. A medida foi necessária após um veículo bater em um poste na manhã de domingo. O impacto causou o derramamento de óleo na pista, que é muito perigoso, deixou a estrutura de energia instável. Uma faixa segue bloqueada para que a EDP realizasse ali a troca do poste com segurança. A Prefeitura de Suzano informou que equipes de trânsito estavam no local para orientar os motoristas. A orientação é para que os condutores redobrem a atenção e, se possível, busquem rotas alternativas para evitar qualquer atraso. E um acidente envolvendo 3 veículos foi registrado na noite de sábado, no quilômetro 82, na rodovia Mogi-Salesópolis. A colisão ocorreu num trecho de curva, próximo ao bairro Massaiuque, em Salesópolis mesmo. Ao todo, 5 pessoas ficaram feridas. 3 vítimas foram socorridas pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi. As outras 2 pessoas receberam atendimento no local e foram liberadas logo em seguida. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, prestou assistência com 2 guinchos na unidade básica de atendimento. O acostamento ficou interditado por cerca de 3 horas para a remoção dos veículos, mas não houve registro de congestionamento na rodovia. As causas da batida ainda estão sendo apuradas. Agora vamos falar 2 notas de pesares. Nesse domingo morreu em Brasília o ex-ministro Raul Jungmann, aos 73 anos. Ele lutava contra um câncer no pâncreas e estava internado desde o último sábado. Pernambucano, ele teve uma trajetória marcada pelo diálogo e pelo espírito republicano. Ele foi o primeiro ministro da Segurança Pública do Brasil no governo Michel Temer e também comandou as pastas da Defesa e do Desenvolvimento Agrário. Na Câmara dos Deputados, ele exerceu 3 mandatos e foi vice-presidente da CPI dos Sanguessugas. Atualmente, ele era o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração. O órgão emitiu uma nota de pesar destacando o compromisso de Jungmann com a democracia e a sustentabilidade. O velório e a cremação serão realizados em Brasília mesmo, numa cerimônia restrita para amigos e familiares. Agora, pela região do Alto Tietê, lamentamos informar o falecimento de Pedro Benites, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano, ocorrido nesse domingo. Aos 65 anos, Pedrinho foi vítima de um infarto. Sócio fundador do sindicato, ele dedicou décadas à categoria.
Após se aposentar como metalúrgico, ele continuou na linha de frente da defesa dos direitos dos trabalhadores e na articulação do movimento sindical unificado da região. Em nota, o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, destacou que Pedrinho deixa um exemplo de companheirismo e um importante legado nas conquistas. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi também prestou homenagens ao líder sindical. E no próximo bloco, reta final para o credenciamento em novos feirantes em Mogi e mais, nova frente fria atinge São Paulo e a região do Alto Tietê. Fica aí que seu Jornal da Rede volta já já com muita notícia para vocês. As fraldas são fabricadas com matéria-prima de fornecedores qualificados. E agora mais uma novidade para você da Guto Baby. Agora, as fraldas Guto Baby são produzidas pela GBI e eu vou te apresentar essa indústria. A fralda que combina praticidade e conforto. Detalhe que cabe no seu bolso, com fita que gruda e desgruda sempre que você precisar. Ela facilita o dia a dia dos pais e tem uma alta absorção que mantém o bebê sequinho por muito mais tempo, garantindo bem-estar e liberdade para brincar. A fralda GBI tem um toque macio que proporciona bem-estar maior para o seu bebê, um alto poder de absorção e tem uma durabilidade maior no seu tempo de uso. As fraldas têm fita tape tipo feltro, que facilita a abertura das fraldas várias vezes para facilitar a vida da mamãe e economizando ao mesmo tempo. São vários tamanhos para atender às necessidades do seu bebê e da mamãe. E todo esse processo que vocês viram são fabricados com matéria-prima de fornecedores qualificados. E essa foi mais uma novidade da Guto Baby para vocês. E entra na reta final o prazo para credenciamento dos novos feirantes na cidade de Mogi das Cruzes. Lembrando aos interessados que tem até quarta-feira, às 9 da manhã, para entregar a documentação e concorrer a uma das 59 vagas disponíveis. As oportunidades são para feiras livres, varejões e feiras noturnas em diversos bairros, como Brás Cubas, Jundiapeba e Vila Natal. O credenciamento abre portas para segmentos que vão desde hortifruti e laticínios até produtos japoneses e utilidades domésticas. O secretário de Agricultura, Renato Ábido, alertou que não vai haver nova prorrogação. Após o encerramento das inscrições, será realizado um sorteio público entre os candidatos que estiverem com os documentos em dia. Os selecionados vão receber uma licença para trabalhar por 10 anos. Quem não for sorteado, de imediato vai ficar em um cadastro de reserva para futuras vagas. O edital completo com a lista de documentos está disponível no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Não perca tempo, viu? E as inscrições para o Programa Municipal Viva Esporte em Arujá começaram hoje. A Prefeitura oferece diversas modalidades esportivas gratuitas para moradores de todas as idades. O catálogo de atividades é amplo e inclui desde esporte coletivo, como futsal e basquete, até luta, como judô, boxe e jiu-jitsu. Também tem vagas aí para modalidade bem-estar, como pilates, yoga e hidroginástica, além de skate e beach tênis. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, através do site oficial da Prefeitura de Arujá. A Secretaria de Esportes recomenda que os interessados não deixem para a última hora, já que as vagas são limitadas e a procura costuma ser muito alta. Agora vamos falar de celebração. Olha, o Mercadão Municipal de Suzano celebrou ontem o seu primeiro ano de atividade. Consolidado como um polo de gastronomia e lazer, o espaço atrai uma média de 6 mil visitantes por mês e se tornou um ponto turístico essencial aí para a região. O Mercadão oferece uma verdadeira viagem gastronômica, com opções que vão desde a culinária japonesa e mexicana até produtos típicos mineiros e nordestinos. Além dos boxes de alimentação, o público encontra hortifruti, massas artesanais, cervejas especiais e artesanato local. Para a Prefeitura, o sucesso do primeiro ano reforça o papel do mercado na geração de renda e no fortalecimento dos pequenos empreendedores da cidade. O espaço, para quem não conhece, fica na rua 9 de julho, número 1255 e funciona de terça a domingo, viu? E é ali numa travessa junto com a rua Conoy e Endo. Lembrando que hoje, segunda, o local esteve fechado para manutenção.
Ainda pela cidade de Suzano, o feriado municipal dessa terça celebra São Sebastião, padroeiro da cidade. A devoção ao santo acompanha a história da cidade desde a sua fundação, sendo um marco religioso que remonta à primeira missa rezada no município ainda em 1897. Soldado romano que se converteu ao cristianismo, São Sebastião é símbolo de fé e coragem. Para os suzanenses, ele é considerado protetor contra pestes e guerras. A data é mais do que um momento de descanso, é uma celebração da identidade cultural e espiritual da comunidade que mantém viva a tradição com festas e atos religiosos. A cidade se prepara para o feriado municipal de São Sebastião nesta terça. Com um ponto facultativo decretado para hoje, as repartições públicas estão fechadas, mas todos os serviços essenciais foram garantidos para a população. Na saúde, o atendimento seguiu normal nas unidades de urgência e emergência, como o Hospital e Maternidade de Suzano e a UPA do Jardim Revista e o PA de Palmeiras. A segurança e o monitoramento também continuam com a Guarda Civil Municipal e a Defesa Civil operando 24 horas por dia. Para quem busca lazer, os parques da cidade são uma excelente opção. O Parque Max Pfeffer e o Viveiro Municipal funcionam normalmente, assim como o Parque do Mirante lá no Sesc. A coleta de lixo e a varrição de rua não sofrerão alterações durante o feriado do padroeiro. Vamos falar de chuva agora? Olha, a forte chuva que atingiu o Alto Tietê no último sábado causou alagamentos e transtornos em Ferraz de Vasconcelos. Vou contar para vocês. Imagens gravadas por passageiros mostraram a estação da CPTM tomada pela água, com a equipe de limpeza tentando conter a inundação com rodos. Segundo a CPTM, o acúmulo da água nas calhas provocou fortes goteiras, mas a circulação dos trens da linha 11 Coral não foi afetada. Na Vila São Paulo, a Avenida Pedro Cardoso Xavier ficou totalmente alagada, com a água atingindo a altura das placas dos carros. A Defesa Civil Estadual informou que uma casa foi interditada e 4 pessoas estão desalojadas em Ferraz. Já em Itaquá, a Prefeitura acionou sirenes e sistemas de som nas viaturas para orientar moradores de áreas de risco na Vila Japão e no Marengo. Apesar dos danos materiais, não houve registro de vítimas nas duas cidades. A orientação para a população é acionar a Defesa Civil pelo número 199 em caso de emergência. Vamos ver como é que vai ficar o tempo em São Paulo com essa nova massa polar, gente. Olha, prepare o casaco. Uma frente fria de origem polar avança sobre o sudeste e vai deixar as temperaturas abaixo da média para janeiro em todo o estado de São Paulo. A sensação na capital e na região metropolitana será de outono em pleno verão. As mínimas devem ficar entre 15 e 17 graus ao longo da semana. Além da queda na temperatura, a previsão da Climatempo indica que a chuva deve continuar reforçada pela umidade que vem do oceano. O frio fora de época deve ser mais sentido no litoral, no Vale do Paraíba e em Campos do Jordão. Essa massa de ar fria deve influenciar o tempo pelo menos até a próxima quarta. Já que a gente está falando dessa nova leva de tempos mais amenos, vamos ver como fica a previsão na nossa região. Hoje, segundo, o dia amanheceu com céu nublado e tempo fresco. À tarde, os termômetros se mantiveram ali na mesma e tivemos chuvas em diversos pontos da região. Vamos ver como fica o tempo para amanhã. Em Mogi, as temperaturas irão se manter amenas. Teremos chuva no decorrer do dia e céu nublado, mínima de 15 graus e máxima de 22. Em Guarulhos, o cenário se mantém, mas sem previsão de chuva à tarde, mínima de 15 graus e máxima de 21. Uma cena curiosa chamou a atenção de quem passava pelo centro de Mogi das Cruzes no último sábado. Um vira-lata caramelo foi flagrado tirando um cochilo tranquilo dentro da vitrine de uma loja de departamentos na rua Dr. Deodato Wertheimer. O registro foi feito por um morador que passava pelo local e notou o cão relaxado ao lado dos manequins. Com o calor que chegou aos 29 graus na cidade, o animal aproveitou o ar-condicionado do estabelecimento para se refrescar e descansar por mais de 3 horas. Clientes e pedestres que passavam pela calçada ficaram encantados com a cena e elogiaram a atitude da loja por não retirar ou maltratar o animal. Segundo testemunhos, o caramelo chegou a acordar por alguns instantes, mas apenas mudou de posição e voltou a dormir lá no geladinho, gente. Ó, aproveitou. E no próximo bloco tem o Resenha na Rede com atualizações do mundo do esporte. Já já a gente está de volta com o seu esporte favorito para vocês. Atenção, empreendedor do Alto Tietê e Guarulhos.
seu marketing simplesmente não pode parar nesse final de ano. Quer o máximo de visibilidade? A Rede Alto Tietê é a emissora que mais cresce na região. A sua chance de estourar nas vendas está aqui, no canal 527 da Claro e também no YouTube. Chegando nas 12 cidades do Alto Tietê e em Guarulhos. E não é só uma propaganda rápida não, é visibilidade total. O seu comercial vai ao ar mais de 10 vezes por dia. Sim, 10! O pacote é incrível. Reserve agora o seu espaço nos próximos 3 meses. Natal, festas e também o início do ano novo. É tráfego de clientes garantido na TV pela Claro e também nas redes sociais. Não fique para trás, o seu sucesso é a nossa audiência. Anuncie na Rede Alto Tietê. Ligue e se informe. Vamos fechar esse ano no topo. Eu volto seu Jornal da Rede já falando de futebol. E o assunto não poderia ser o Paulistão, né? Importante, movimentou aí o final de semana, né? O Palmeiras ele manteve aquele 100% de aproveitamento no Paulistão ao vencer o Mirassol por 1-0 no sábado no Allianz Parque. Foi um jogo ali que contou com a participação da torcida. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Flaco Lopes aos 26 minutos do segundo tempo, após uma assistência precisa aí do Ramon Souza em cobrança de falta. Mesmo no jogo, que ele foi pautado por poucas emoções, o Verdão dominou as estatísticas e teve o controle da posse de bola durante os 90 minutos. O Mirassol a gente sabe, tá um time aí que voltou, tá forte, teve algumas contratações, saíram alguns jogadores, mas se for ver ali na parte dos titulares, eles continuaram com a maioria, viu? O Mirassol ele se defendeu bem, tentou explorar ali os contra-ataques, mas não conseguiu furar o bloqueio alviverde. Parou nas 7 defesas importantes de seu setor recuado. Com esse resultado, o time do Abel Ferreira chega aos 9 pontos, assumindo, logicamente, a liderança isolada da competição, abrindo 3 pontos de vantagem para o vice-líder, que é o Bragantino. Olha, já o Mirassol segue com 3 pontos e ocupa a 8ª posição na tabela geral. Lembrando que esse Paulistão vai ser muito rápido, né? E vamos falar de um jogo que estava sendo muito esperado. No domingo, às 4 da tarde, corintianos e são paulinos ali estavam na expectativa de um jogo que fazia muita diferença para os dois times. O Corinthians buscou esse empate heróico que acabou saindo contra o São Paulo nos acréscimos do clássico disputado lá na Química Arena. O Corinthians ali estava com a torcida em peso. O jogo, válido pela 3ª rodada do Paulistão, terminou em 1-1 com um gol salvador do jovem Breno Bidon aos 46 minutos do segundo tempo. O tricolor, comandado por Hernan Crespo, abriu o placar ainda na primeira etapa com uma bela cabeçada do chileno Tapia. O Timão pressionou durante toda a partida, mas só conseguiu furar a defesa São Paulino no apagar das luzes, após uma tabela entre Bidon e Pedro Raul, que terminou com um chute na gaveta. Ambos os times precisavam desses 3 pontos. O São Paulo teve derrota, teve vitória, o Corinthians a mesma coisa, e as equipes agora chegam ali com os 4 pontos na tabela geral. O Corinthians ocupa atualmente a 7ª posição, enquanto São Paulo aparece em 9º. Vale lembrar que no novo regulamento, apenas os 8 melhores classificados avançam para a fase de mata-mata. Então, o São Paulo que se cuide. Mas, assim, esses jogos estão bem dinâmicos e está acontecendo bastante. Como está apertadinho ali, muito próximos uns dos outros, vai oscilando bastante aí na tabela os times aí paulistas. Agora vamos falar do Red Bull Bragantino, que ele atropelou o Botafogo em Ribeirão Preto. Teve uma goleada, gente. 5-0, igual alguns times ganharam no magrinho 1-0, ficaram no empate, olha, 5-0 no estádio Nabi Abichedi. O time comandado por Wagner Mancini deu um show de eficiência, manteve os 100% de aproveitamento no Paulistão 2026. Os gols foram marcados por Eduardo Sacha, Matheus Fernandes, Pedro Henrique, Inácio Souza e Marcelinho, que fechou o placar com um chute no ângulo. Além do ataque avassalador, o Massa Bruta se destaca aí pela defesa invicta. A equipe não sofreu nenhum gol nas 3 primeiras rodadas da competição. Que legal, olha, já é uma expectativa que se espera aí do Brasileirão. Não sei, hein?
Com essa vitória, o Bragantino divide a liderança com o Palmeiras, ambos com 9 pontos. Mas leva vantagem no saldo de gols, apesar desses 5 gols, viu? Já o Botafogo e São Paulo seguem em situação crítica na 14ª posição, ainda sem vencer no estadual. Teve mais jogo nesse domingo, olha, para quem gosta de futebol, o Guarani segue sem vencer aí no Paulistão 2026, mas o empate por 1-1 contra o Santos no Brinco de Ouro trouxe um alento ao torcedor. Gente, o Guarani, na verdade, não aproveitou um pênalti. Olha que coisa! Após uma semana de muita pressão e turbulência, o time comandado por Matheus Costa mostrou uma postura mais competitiva e intensa em campo. O grande destaque foi a promessa da base, o atacante Kewin, que deu um novo fôlego ao setor ofensivo. Apesar do domínio em alguns momentos, o Bugre parou nas defesas do Gabriel Brazão e desperdiçou esse pênalti com Mirandinha, que impediu a primeira vitória na competição. Na verdade, o Guarani sentiu muito o psicológico, porque teve ali um gol que foi anulado, né, que foi impedido do Santos, mas depois o Santos correu atrás e veio o empate. Mesmo com a evolução no desempenho, a pressão sobre a comissão técnica continua. O Guarani precisa reforçar aí a organização defensiva para os próximos desafios. A equipe agora se prepara para enfrentar o Velo Clube fora de casa na próxima quinta, buscando finalmente esses 3 pontos tão suados. Vamos falar da tabela? Olha, o Novo Horizontino vai enfrentar o Palmeiras já amanhã às 8 da noite, viu? Na quarta-feira tem jogo, sim. São Paulo enfrenta o Português às 7h30 da noite. O Mirassol com Red Bull Bragantino às 7h30 da noite. Que jogão, hein? E na quinta, olha, para continuar, tem Santos e Corinthians às 7h30 da noite. Um jogo bom para assistir. Mas seu Resenha na Rede não vive só de futebol, vamos falar de vôlei. Olha, o Suzano Vôlei conquistou uma vitória fundamental nesse domingo ao vencer o Guarulhos por aquele famoso 3-2 fora de casa. O Clássico Paulista, válido pela 13ª rodada da Superliga Masculina, foi decidido sem ali aquela dúvida, né? Tie break, isso mesmo, com parciais de 18-25, 25-13, 25-22, 17-25 e 10-15. O destaque da partida foi o posto Guilherme Sabino, sempre, né, marcando 22 pontos e liderou a ofensiva suzanense. Com o resultado, a equipe subiu 2 posições na tabela e agora sextou, né, ocupa o 6º lugar geral com 19 pontos, ultrapassando o próprio Guarulhos, que segue ainda no G8 na 7ª colocação. O jogo foi marcado pelo equilíbrio até o último set, quando o Guarulhos perdeu seu principal pontuador, Brian, por uma lesão na panturrilha. O próximo desafio do Suzano já vai ser na quarta, gente, às 6h30 da tarde, contra o Joinville, na Arena Suzano. Então, olha, um jogo meio da semana, mas ali não é tarde, vai lá que vale muito a pena, a torcida faz diferença, a gente sabe, né? E basquete teve? Teve também, olha, o basquete, Mogi Basquete já está no Rio de Janeiro para dar início a uma sequência decisiva de jogos fora de casa pelo 2º turno da NBB. Isso aí, olha, o primeiro desafio é nessa terça, às 8 da noite, contra o Vasco da Gama no ginásio de São Januário. E ainda, olha, vocês vão acompanhando porque tem muito jogo, o Mogi Basquete está vindo ali, está dando aquelas osciladas, mas a gente fica aqui na torcida. E a gente fica por aqui também, olha, uma ótima noite para vocês. Cedinho eu falo aí a representação do jornal para vocês, você que quer acompanhar suas notícias enquanto toma o café da manhã. Amanhã tem muito mais notícia e informação para você, te espero.